Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá, e bom dia, né, para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, essa ferramenta de luta, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira, afrodiaspórica. Eis nós aqui com mais um tema de grande relevância, em mais um diálogo binacional envolvendo pessoas do Brasil, pessoas de Angola. Já já trago as nossas convidadas para cá. Cabelo, estética negra e racismo é nossa pauta de hoje. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí mais cedo, pedindo já a vocês para compartilhar geral. Nós estamos transmitindo em 3 lugares. Nós estamos no YouTube Pensar Africanamente, nós estamos no Facebook Pensar Africanamente e no Facebook da Mana Tânia de Carvalho. Onde você estiver, você já sabe o que fazer, né? Pega o link, compartilha, arrasta geral para cá. Coloca nas suas redes sociais, coloca nos seus grupos de WhatsApp, marca pessoas que vocês sabem que se interessam pela pauta, pelo tema, e aí logo a gente vai estar aqui com aquela super audiência. Adriano Coutinho, olha, Belém do Pará, região metropolitana de Belém do Pará na área, ele dizendo, esperando mais um encontro que certamente nos enriquecerá. Lúcia Martins, dizendo boa tarde, muito ansiosa. Pessoal do Bate Macumba, nosso querido Rudá Felipe, eu sempre convoco vocês para se inscrever e para acompanhar o trabalho da banda Bate Macumba Samba Reggae, que tem um trabalho maravilhoso, que as suas músicas refletem exatamente as nossas lutas por empoderamento contra o racismo. Então, gente, Bate Macumba Samba Reggae na área. Inscrevam-se e apreciem esse trabalho maravilhoso. Adriano Coutinho, estamos no mês de março, época de inverno forte na região metropolitana de Belém, muita chuva, muito frio também. Infelizmente, muitas enchentes. A maioria das vítimas sabemos muito bem a cor da pele. Marinueli, na expectativa, certamente mais um debate enriquecedor, de grandes aprendizagens e partilhas importantes de experiências e reflexões. Participemos. De Ulisses Vitório, tema primordial a ser discutido. Patrícia Valderato, Raquel Monteiro, professor Carlos Teixeira dizendo, estou aguardando o início depois de chamar geral no Instagram e no Twitter. É isso, gente, vamos fazer como o professor Carlos Teixeira, vamos chamar geral para se somar aqui nesse diálogo. Sírios Oliveira, que bom que você está aí, minha irmã. Sírios Oliveira é aquela astronauta fidelíssima, né? Se ela não estiver aqui, eu fico até achando estranho, e às vezes até me preocupo. Será que ela está bem? Porque ela está sempre aqui conosco. Bom, deixa eu ver. Eu já vou puxar aqui para a sala as nossas convidadas de hoje. A Mana Tânia de Carvalho, diretamente de Angola, e a nossa queridíssima professora Luane Santos, pesquisadora sobre estética negra, especialmente sobre essa questão do cabelo e do racismo. Eu vou tirar o banner, assim a gente fica com mais espaço aqui, para vocês até visualizarem os nomes. Enquanto vocês vão compartilhando, eu vou cumprimentando mais algumas pessoas. Estou vendo aqui a Maria Sá Xavier, Luane, que me mandou uma mensagem, inclusive, falando do trabalho que vocês já fizeram em conjunto e elogiando imensamente a sua pesquisa, o seu trabalho, porque ela conheço, acompanho nas redes sociais e já esteve aqui no canal, inclusive. Na moderação do chat, Sérgio Diniz,
Muito obrigada, Sérgio, seja bem-vindo. Ele dialoga com vocês aí no chat, nos ajuda a não perder as contribuições de vocês, os questionamentos e as perguntas. Vocês sabem que na segunda rodada nós vamos dialogar com as perguntas de vocês. Professora Luciane Soares. Luciane Soares, vocês sabem que, além de ser afronauta fidelíssima, ela é colunista do canal, né? E que na terça-feira nós dialogamos uma pauta trazida por ela, que tem a ver com essa questão que você colocou aí, Adriano, das enchentes em Belém, a questão do racismo ambiental. De Renita, pessoal do Ler para Viver, deixa eu ver quem mais, Jéssica Andrade, Marcos Cavalcante, de Carnaúbas, Rio Grande do Norte, Reilinho, nos acompanhando de Portugal, da cidade do Porto, em Portugal, que bom, seja bem-vindo. Professor Carlos Teixeira, hoje tem Noite Preta em São José do Rio Preto, gente, somos todos Marielle, realização do Movimento Negro Unificado de São José do Rio Preto. Quem está em São José ou que está por perto, cola aí, que vai ter Noite Preta em São José do Rio Preto. Exatamente no mês de março, que para nós acaba se constituindo num mês de muitas lutas, né? Nós temos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós temos o 14 de março, desde agora, esse ano no Brasil, Dia Nacional Marielle Franco, de luta contra a violência política de gênero e raça. Nós temos o 21 de março, que tanto é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial pela ONU, em lembrança ao massacre de Sharpeville, na África do Sul, como é também no Brasil, desde esse ano, o Dia Nacional das Nações de Matriz Africana e das Nações do Candomblé. Então, março, para nós, é um mês agora repleto de datas significantes e significativas para aumentar a visibilidade, porque para nós dia de luta é todo dia, mais de dias para aumentar a visibilidade das nossas lutas. Eliana Aparecida, Itapevi, São Paulo, que mesa linda será essa? Com a professora Luane, incríveis, e mais ainda com a elegância de Silvani, muito obrigada. Minha tarde está radiante, hoje conhecerei Tânia. Muito bem. Eu vou, então, dar sequência aqui, gente. Eu estou vendo que a nossa audiência está boa e está aumentando. Temos bastante pessoas já acompanhando na página do Facebook da Mana Tânia de Carvalho. E é assim, gratidão eterna. Sábado, ela sempre cede a página dela, independente dela estar aqui ou não, para que nós possamos compartilhar nossos conteúdos. Eu vou, enquanto vocês vão compartilhando, eu vou fazer aquela apresentação formal resumidíssima das nossas convidadas, porque são pessoas jovens, mas com a trajetória imensa. Luane Santos, doutora em Ciências Sociais pela PUC Rio de Janeiro, pesquisadora de estética negra e diretora do curta Memórias Trançadas. Daqui a pouco nós vamos compartilhar com vocês o link para acompanhar o curta e o link de outros trabalhos dela também. Tânia de Carvalho, socióloga, ativista, influência e empreendedora, licenciada em Ciências da Educação, em Sociologia pelo Instituto Superior de Educação, pós-graduada em Pluralismo Social pela Universidade Nazaré College, em New York, mestranda em Sociologia pela Universidade Agostinho Neto, funcionária do Ministério do Interior. Nas redes sociais, tem desenvolvido iniciativas que continuam a mover opiniões sobre diferentes temas sociais com o programa direto Soluções. Aí eu já convoco vocês a localizar o canal Soluções, aí no YouTube, da Mana Tânia de Carvalho, em que ela, normalmente, às quintas-feiras à tarde, não é isso, Tânia? Normalmente, às quintas-feiras à tarde, ela faz diálogos sobre problemáticas várias, questões várias de interesse da população angolana e de interesse de toda a população africana e afrodiaspórica. Então, vou colocar para vocês o link do canal dela também daqui a pouquinho. E o Afonso Eduardo Culembela diz: grande Tânia, nossa futura presidenta, te adoramos. Já está te lançando a presidente da República de Angola, viu, Tânia? Veja aí.
Mas, se me permitem, eu vou começar. Vocês podem até pensar, gente, mas Angola discutindo questão de racismo, estética negra e cabelo. Vocês vão entender por quê daqui a pouco, porque Tânia vai trazer questões extremamente importantes e graves que acontecem lá e cá. Vou começar com Luane, que é especialista, pesquisadora, e depois nós vamos compreender essa problemática em Angola através da Mana Tânia de Carvalho. Luane Bento dos Santos já esteve aqui conosco, está de volta hoje, muito bem-vinda de volta ao Pensar Africanamente. Quando quiser que eu projete os slides, é só dizer, e a palavra é sua. Muito obrigada. Olá, boa tarde, boa noite, né? Bom dia a quem assiste. Muito feliz pelo convite. E principalmente pela relevância desse tema, né? Tendo em vista que é uma questão da diáspora, o racismo que a gente passa, sobretudo sobre nossos corpos, né? Tom de pele, tipo de cabelo, mas também é uma questão, como a Tânia vai mostrar, que não é só da diáspora, né? Também está no nosso continente mãe, no nosso continente ancestral. Então, para mim, que me debruço desde a graduação em Ciências Sociais, sobre a temática da capilaridade crespa, e seguindo mestrado, doutorado, e que eu tenho a oportunidade de falar sobre o tema, para mim é muito importante, e penso que é uma das formas de, enquanto intelectual negra, né, colaborar no debate público também. Vou pedir, sim, para passar o... Só vou pedir uma coisa aqui. Diminui o som, por favor. Vou pedir para passar, assim, os slides, né, com o tema de hoje. Então, sou doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio, defendi uma tese sobre a ocupação de transistas afro, aqui no Rio de Janeiro, onde eu mapeei, né, dados socioeconômicos, fui a alguns salões, entrevistei, e esse é o meu último trabalho, o trabalho mais recente, eu defendi ano passado. E também nesse processo de pesquisa de doutorado, né, que foram 4 anos e meio de doutorado, eu fiz também, a partir da qualificação do meu doutorado, um curta em que eu trago essas memórias, né? Porque eu vou falar de transistas, porque eu vou falar de tranças, né? Porque eu vou falar de penteados afro, que é o curta Memórias Trançadas, que eu fiz em parceria com o meu amigo Bruno Penedo, né? Que é professor de matemática, estudante de cinema e de artes visuais. Pode passar para mim, por favor. Então, os tópicos, né, brevemente, que a gente vai tentar abordar hoje aqui, sobretudo, sobre racismo estrutural, né, entendendo como o racismo ele está na estrutura da sociedade, né, e é um fenômeno mundial, como vai apontar o Carlos Moore, e como a gente também, dentro dessas formas de racismo, né, que ele vai incidindo sobre as populações racializadas, a gente pode também pensar num racismo específico, né, que eu tenho defendido junto com o trabalho do João Xavier, que é o racismo estético. E como o racismo mutila, né, ele causa uma amputação, né, quando ele se refere ao não direito, quando você discrimina as pessoas em relação a símbolos identitários que também são estéticos, como o cabelo, as tranças, os locks, né? Então, a palavra amputação aqui não se refere a um processo de você estar doente, precisar amputar algum membro do seu corpo, mas sim de você ser mutilado por uma sociedade racista. E também um dos tópicos é falar que é o que eu fui trabalhar na tese, né? Eu trabalhei no capítulo 2 da tese, essa questão da mutilação, da amputação estética. E também mostrar quais os principais locais, né, a partir de 2 mapeamentos que eu fiz, quais os principais locais de ação desse racismo, né? E aí mostrar o cabelo como símbolo de identidade, que as redes sociais ajudaram muito nisso, né? Tem várias páginas dedicadas, né? E os processos de reexistência, né? Como a gente continua reexistindo, né? Porque não basta apenas apontar esse fenômeno e
não dizer que a gente continua resistindo ao racismo. Pode passar para mim, por favor. Eu tenho filho, tá, gente? Então, tem hora que tem barulho aqui, eu tenho uma filha super agitada. Tranquilo, traz ela aí para a gente ver também. Ela aí vem, fala e bota a TV alta, enfim, nunca é... E eu estou em casa. Então, eu começo com um poema de uma ativista, poetisa negra, que é a Lilian Rocha, né, do livro Menina de Tranças, e que eu gosto muito dos poemas dela, eles constam na minha tese e no filme também Memórias Cansadas, né? Então, Pichain 2, né, que ela tem 2 poemas com esse título. Meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação. Mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada. Do liso molejo da escravidão, do estilo, sem preconceito. Gosto dele assim, crespo, mirando o céu, desenhando naquim. Viva o meu cabelo pichain, né? Então é um livro da Lilian de 2018 e eu sempre gosto de trazer os poemas dela no que eu escrevo e nas produções audiovisuais que eu também tento fazer. Pode passar para mim. Aqui também essas apresentações elas vão ter desenhos, né? Porque a gente está falando do racismo estético, mas a gente está falando sobretudo de como o racismo ele está incidindo sobre práticas culturais, né? Então esses desenhos que vão estar entre os slides são desenhos meus que eu estou fazendo agora pós defesa de doutorado, que durante o doutorado a gente fica muito estressado e o meu processo criativo ficou bem... Eu não conseguia desenhar e agora eu estou desenhando um pouco do que eu vi no meu campo e das minhas vivências mesmo, porque eu venho de uma família de trancistas e trançadeiras. E aí é mostrar, né, que essas práticas racistas elas estão indo contra essas práticas culturais, né? Então é só para ilustrar mesmo, né, do que a gente está falando. A gente está falando de ideias racistas sobre manifestações, expressões culturais, símbolos identitários, modos de cuidado, de expressar afeto, ancestralidade africana. Pode passar para mim. Então, né, uma das formas, um dos autores que tem despontado, né, não só ele, mas Kabengele Munanga, outros autores, mas Silvio Almeida trouxe uma importante colaboração sobre o que é o racismo estrutural, né? E aí a gente precisa entender que toda a sociedade contemporânea, a sociedade brasileira, você vai encontrar o racismo, né, nas relações econômicas, sociais, políticas, culturais. E se você vai encontrar, né, nas relações econômicas, sociais, obviamente você também vai encontrar práticas racistas, discriminações raciais em relação às manifestações, às expressões estéticas das populações afrodiaspóricas africanas, porque o racismo é um fenômeno mundial. E aí as expressões culturais também são atacadas, né? As expressões, os bens culturais, tudo isso, né? Esse patrimônio cultural afro-brasileiro, afrodiaspórico, ele é atacado. Não é apenas a cor da pele, né? Mas o tipo de cabelo, a vestimenta, isso tudo vai ser atacado, porque expressa uma identidade, expressa resistências e cultura. Pode passar para mim. E aí é importante sempre, pensando em todas as contribuições de ativistas e de intelectuais do movimento negro, não deixar de dizer que o racismo é uma violência e que essa violência traumatiza, ela mutila, ela mata e ela fere os indivíduos, né? E que a discriminação, ela mutila literalmente, porque se a gente observar o que acontece com os nossos cabelos quando a gente passa um alisante, as feridas, as bolhas d'água, quando a gente... a grande polêmica da pomada, né, que como é que chega um produto no mercado de trabalho, no mercado para ser consumido e não foi bem fiscalizado e aí é usado, mas causa danos. Por quê? Porque como é para a população negra pode ser qualquer coisa. E aí não tem um cuidado da vigilância sanitária. É só quando se torna algo exponencial de ordem pública que você, vamos proíbe a pomada, mas as imagens que aparecem nas chamadas de jornais é da trança, criminalizando a trança, e não
os fabricantes de pomada, e a culpa cai sobre as vítimas, que são as transistas e as pessoas trançadas, e não o fabricante, geralmente homens brancos, que não tiveram nenhum cuidado em produzir esses produtos. Então, o racismo, a estrutura racial, ela é violenta, e ela tem um objetivo, ou apagar essa presença negra e africana na sociedade brasileira, ou então se apropriar quando isso vai gerar lucro, quando isso gera renda. É o que a gente vê nas escolas de samba, é o que a gente vê em várias manifestações culturais. Se eu não consigo me apropriar, então eu tenho que eliminar. Essa lógica isso é muito visível na sociedade brasileira. Passa para mim, por favor. E aí, o que eu estou chamando e estou sinalizando nesse trabalho de doutorado e pensando, né, eu pesquiso desde 2008, né? Eu estou entendendo racismo estético não apenas essa forma de discriminação contra a cor da pele, o tipo de cabelo, ele não é só fenótipo. Ele pode também aparecer no momento em que você faz uma trança, no momento em que você usa um idé, que você usa um fio de conta, no momento em que você expressa uma identidade étnica e cultural. Ele não está apenas centrado na questão da característica física, mas sim tudo aquilo que a sua corporeidade ela simboliza e ela apresenta. Então, é isso que eu estou chamando de racismo estético. Pode passar para mim. E aí, é importante também, né, nessa pesquisa, em outras pesquisas, né, de vários autores que a gente faz, quais são as ideias sobre corpo e sobre cabelo negro? As ideias são pautadas em concepções de meados do século XX e início do século XXI, né, que são teorias, né, que foram baseadas em teorias racistas, eugênicas. Então, é muito comum e que foram muito disseminadas por intelectuais brasileiros, como Nina Rodrigues, seus seguidores, na sociedade brasileira. Então, é muito comum que a gente veja o quê? Ideias associando ao cabelo crespo, à corporeidade negra, a ideia de sujeira, a ideia de você estar voltada, é cabelo de criminoso, é cabelo de bandido, né? São as falas que aparecem frequentemente. Não, esse cabelo você não pode vir trabalhar, porque isso é cabelo de bandido. A TV, quando quer colocar personagens negros que são marginais, podem ver que eles aparecem com o cabelo loque, com cabelo trançado, com cabelos em estilo de origem africana. E da onde surge isso? Isso está extremamente arraigado na sociedade brasileira. E tem a ver com toda essa questão das teorias racistas de meados do século XX e XXI. Tá? Não é algo que começou agora. E elas são muito presentes e elas aparecem na abordagem policial, mas ela aparece também nesses ataques, nessa popularização, e ela aparece agora no caso da pomada, porque não mostram as pomadas, mostram o cabelo. Não é a trança que causa. Luane, só para o pessoal que não está acompanhando essa questão que está ocorrendo no Brasil em relação às pomadas, você podia dar uma explicada, porque tem o pessoal que não está acompanhando isso. Então, qual é a questão da pomada? Desde 2020, na realidade, e intensificou em 2021, muitas pessoas foram para hospitais, né? Saiu notícias de pessoas que fizeram tranças e que usaram as transistas, usaram a pomada, porque a pomada ajuda a finalizar o penteado, dar um acabamento melhor. E essas pomadas escorreram quando as pessoas foram lavar o cabelo, escorreu para o olho, causou cegueira temporária, ardência, coceira. Já era algo que as transistas já falavam, olha, quando eu uso pomada acaba com o meu esmalte, se eu boto direto no meu pulso eu fico com alergia, então eu uso uma pulseira. Só que, assim, os casos se tornaram exponenciais, muitos casos. E aí, no primeiro momento, aqui no Rio de Janeiro, teve uma proibição de uma agência de vigilância sanitária da prefeitura. Depois, essa proibição, ela foi pela Anvisa, proibiu algumas marcas. Esse ano, de janeiro para cá, proibiu-se praticamente todas as marcas de pomada. Mas a grande questão não é que, de fato, tem que retirar, tem que ver. Só que eu tenho duas perguntas, né, enquanto pesquisadora. Como é que um produto que tem tanto malefício, causa tantos danos à saúde, chegou no mercado
se tinha lá, na maioria deles, liberado pela Anvisa? Essa é a primeira pergunta. E segundo, por que as notícias, né, dos sites, dos jornais, elas trazem a trança e não a pomada? Eles botam a imagem da trança e não da pomada. Isso, para quem olha, a pessoa vai ficar com medo de fazer trança. Eu posso fazer trança sem pomada, porque pomada é uma técnica importada dos Estados Unidos. Mas as pessoas começam a achar que o problema está na trança. E a trança é algo da nossa ancestralidade africana. As tranças são muito antigas. Mas aí, o que se trabalha, né, em termos de teoria, semiótica, tudo isso. Se trabalha a imagem da trança como se fosse a trança que causasse o dano. Na realidade, é a pomada. Mas você não vai encontrar reportagens que botam a pomada. Então, Os essa é a grande fabricantes questão. chegaram a tentar culpar as transistas, dizendo que elas usam em excesso. E, na Sim. verdade, quer dizer, as nossas mais velhas já criavam os próprios ungüentos, as próprias pomadas, para cuidar do cabelo, e a gente não tinha esses problemas. Aí Nenhum. chega o capital para substituir aquilo que as nossas mais velhas faziam e cria um produto que faz mal, que pode danificar a visão, que pode Causar cegueira temporária, ardência, isso. queimar a córnea. Uhum. É isso, continua, querida. É bem agravante. Então, a questão é que a criminalização da trança e essa ideia de criminalização, ela está muito arraigada, ou seja, ela está muito entrelaçada a essas teorias racistas que são muito presentes no Brasil. Né? A gente está falando de 1900, né? De 1800. A gente não está Aí a falando... Benedita, Luane, diz aqui, e as químicas de alisamento que queimam o couro cabeludo e eles não questionam? Não Não é? questionam. Quando teve a questão da escova progressiva, não se colocava o cabelo liso como algo que causasse o dano. E hoje, que se coloca nas imagens das reportagens, a trança. Eu escrevi um texto sobre isso, mandei para um site, mas não publicaram, né? Escrevi me posicionando e tem me posicionado sobre isso, né? Não é a trança, é sim a questão da pomada. É a pomada que tem que ser pensada, é ela que causa o dano. Você pode continuar usando trança, eu faço a minha trança e não boto pomada. Faço minha trança, passo uma manteiga de karité, faço na minha filha, não causa dano nenhum. Então, voltando, as ideias sobre esse corpo, sobre esse cabelo, elas estão associadas a essas teorias, né, que foram importadas da Europa do século XVIII, chegou no Brasil em meados do século XX e foram até ali o início do século XXI. Pode passar para mim, por favor. Também mais uma imagem para a gente pensar, né, sobre o que está sendo atacado. O que está sendo atacado é isso, são esses momentos de cuidado, esses momentos de manipulação e de afeto. Passa para mim, por favor. Quais são os locais na sociedade onde ocorre a maior incidência de discriminação racial, né? Quando a gente também faz os levantamentos, vai fazer pesquisa de notícias, e a própria fala mesmo, né, conversando com as trançistas, trançadeiras, pessoas que usam tranças, o cabelo afro, a escola, né? Isso é uma denúncia do movimento negro há muito tempo, o mercado de trabalho. Com esse cabelo você não entra. Então, hoje é o último dia que eu vou usar minha trança, porque se eu for com trança, e na pandemia isso foi muito recorrente, né? As pessoas perdendo emprego. Ah, não, para você trabalhar aqui você não pode vir de trança. Dentro da família, há um movimento de autoaceitação e rejeição. Às vezes as famílias negras vão reproduzir todas essas teorias que estão na sociedade e também querem, às vezes, proteger, né? No sentido, tipo, vai ser discriminado, então não usa. Instituição de saúde, não, você não pode entrar aqui. Esse seu cabelo que causa doença, esse seu cabelo causa fungo. Ou então a justificativa quando as mulheres negras vão ter filhos e estão de trança. O bisturi, que é um bisturi que já devia ter saído, pode pegar fogo, tira essa trança aí. E a mídia, né? A mídia, ela informa o tempo todo de formas agressivas e discriminatórias, né? Ou exotiza esse corpo, esse cabelo, ou ela discrimina, né? A gente tem novelas que falam cabelo de maluco, cabelo de bandido. São várias formas em que a mídia ela vai colocar cabelo armado, vamos acabar com esse volume, as propagandas. Então, essas instituições, esses locais são os mais comuns é onde a gente vai ver a discriminação. Passa para mim, por favor. Também aqui, também gosto, todos esses desenhos são meus.
É penteado tradicional de Oxum, né? E a gente também tem uma dificuldade muito grande de encontrar imagens, ilustrações. Hoje em dia aumentou, mas ilustrações dessa estética, desses estilos de cabelo, dessa ancestralidade, tanto no continente mãe quanto na diáspora, o que a gente usa na diáspora, né? O acesso. Eu, durante a escrita da tese, tive muita dificuldade. As imagens que eu tinha de penteados tradicionais não eram minhas, não estavam liberadas. Eu estava muito estressada, não conseguia desenhar. Então, hoje em dia, eu também estou no movimento de fazer desenhos sobre penteados usados, né, coquinhos, tranças, porque também entendo que é uma forma de resistência, manifestação e de colaborar, né? Colaborar na visualidade, na questão das imagens, porque a gente também não tem tantas imagens assim, se a gente for pensar, às vezes, principalmente no campo que eu venho, que é a antropologia, os estudos sobre salões, sobre cabelo, trabalham muito com fotos, né? E a antropologia tem esse recurso dos desenhos, e a gente vê muito desenho de outras coisas, de cidade, não sei o quê, mas as pessoas não fazem desenhos dessa capilaridade, né? Então, também é uma forma da gente começar a pensar, né? Porque a gente não está desenhando esse campo, essas manifestações, né? Essa nossa sociabilidade, esse nosso modo de cuidar, de tratar. Pode passar para mim, por favor. E aí, por que o cabelo afro, né? O cabelo africano, ele incomoda tanto? Porque ele é símbolo de identidade. Ele expressa várias culturas africanas e na diáspora também, né? Você vai encontrar em toda a diáspora a questão dos trançados, festivais, né? Em Colômbia, a gente tem o Festival de Cali. Nas comunidades de terreiro, principalmente os terreiros, né, de matrizes africanas, se manteve. O cabelo é um elemento, porque o cabelo é o DNA, então ele é um elemento sagrado. O cabelo é guardado, o cabelo é cortado, o cabelo não é colocado em qualquer lugar. Você aprende, literalmente, uma epistemologia, um jeito de cuidar, de tratar e conceber a sua capilaridade, né? Eu aprendi isso com a minha avó. A gente tinha um lugar específico para colocar o cabelo que era cortado, que caía. Então, o cabelo ele tem essa relação também com o sagrado. E ele é político, ele vai fazer parte de vários movimentos, né, de contestação ao racismo e de contestação a essa estética hegemônica branca. E aí também, além disso, por exemplo, as tranças, os penteados afros podem ser usados, né, que é uma defesa que eu fiz no mestrado, para ensinar matemática, né? E aí tem alguns estudos meus e de outras pessoas, história, arte e outras matérias, né? Então, a gente pode aprender matemática com as tranças, né? E isso é um resultado que a gente está falando de cultura e de conhecimento matemático. E a cabeça, para os iorubanos, para vários povos, né? Os jejes, a cabeça e o cabelo, né? Porque o cabelo tapa a cabeça, protege. Ela é o local mais importante do corpo. Então, por todo esse contexto, o cabelo afro incomoda tanto, né? Esses modos de cuidado, porque ele simboliza todo um processo de quem eu sou, da minha existência. Ele não está desligado de quem eu sou. Eu não fiz uma escova por fazer, né? Eu faço um penteado que é o agogô de Oxum, então é um penteado sagrado, sucu de Oiá, liga a minha ancestralidade, né? Diz a minha ancestralidade, quem é minha ancestral. Passa para mim, por favor. Para fechar, esse é mais um desenho também, né, das tranças soltas, box braids, inspiradas nas mambalutos, nas mulheres imbas, né? No caso aqui é uma homenagem à minha mãe Iemanjá também. Passa para mim, por favor. E aí, quais são as resistências que a gente tem aqui na diáspora, né? As marchas que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro. Tem marcha até no Japão, na Alemanha. Uma crescente produção acadêmica, né, falando sobre transição capilar, salões de beleza afro, desde a graduação até a pós-graduação, páginas e perfis nas redes sociais, podcasts dedicados à estética negra, a cuidar, a como cuidar, a falar da história dos penteados. Então, você encontra muita informação hoje em dia. Por conta das marchas e de todas as pressões políticas, a gente já teve algumas sentenças judiciais favoráveis às vítimas de racismo, né? E a justiça falando, olha, isso aqui não é qualquer coisa,
é manifestação cultural da população negra. Não dá para você falar que ela não pode ir com trança, não pode ir com dread, não pode ir com cabelo afro. Disseminação das técnicas das tranças, tanto pelo YouTube, pelas redes sociais, em cursos, né? Um penteado que, ao mesmo tempo, é perseguido, é criminalizado, mas você, hoje em dia tem uma série de cursos, até instituições de comerciários, né? Muitos livros infantis e acadêmicos, né? Acadêmicos nem tantos, mas infantis. Eu tenho uma página que eu vou botando vários, que é a estética afrodiaspórica. Tem muitos livros lindíssimos, né, que vão colocando essa capilaridade, esse modo de cuidar, contando histórias, né? Cabelo de nuvem, Meu Crespo é de Rainha, o mundo do Black Power de Taió, tantos livros infantos juvenis dedicados para falar de corpo, para falar de cabelo, né? As tranças da minha mãe. Então, assim, a gente tem esse aumento. Pode passar, que é o último, que é a referência. Aqui também é o primeiro desenho que eu fiz, né? Que também a gente coloca e simboliza a prosperidade, né? Os búzios. Foi moeda de troca. Então, búzios não é qualquer coisa na trança, no cabelo. E aqui é a referência da tese, da onde eu basei para fazer essa apresentação, e do livro, né, que vai ser um grande marcador aqui no Brasil para a gente, que é o Sem Perder a Raiz, da professora Nilma Lino Gomes. Quero. Bem. Obrigada, Luane, que riqueza. Já estou te convocando, viu, para a gente fazer outro diálogo, pegando aquela questão que você colocou do uso das tranças em diversas disciplinas escolares. Acho que é algo interessante, na etnomatemática e assim por diante. A Derrenita dizendo, Luane, que estava ansiosa para assistir essa palestra, que está transmitindo em tempo real no grupo de estudos dela, na PUC-Rio. Bom, agradecemos, que maravilha. Temos, então, o pessoal acompanhando aí em tempo real no grupo de estudos que a Derrenita faz parte, na PUC-Rio. Deixa só... Bom, Adriano Coutinho cumprimentando Tânia de Carvalho, sei que quase todo sábado você está com a gente, nos compartilhando, nos transmitindo, pensar africanamente. A gente tem pensado até em ter Tânia de Carvalho mais vezes em parceria aqui, com outros diálogos que a gente pode fazer. Já começamos a conversar sobre isso, né, Tânia? E que tomara que se viabilize. Deixa eu ver o que mais temos aqui, pegar alguns... o Sérgio colocou aí no grupo para a gente os comentários, que a gente pode, na segunda rodada, dialogar também com os comentários. Muita gente elogiando o trabalho da Luane, e agora ela está partindo para os desenhos, que maravilha. A pessoa no perfil Sol Flor Samba, dizendo que temos as mesmas conversas nos Estados Unidos. Tem o movimento Crow Act para ser lei. Acho que ela coloca um pouquinho mais sobre esse movimento mais tarde. Eliana Aparecida, triste, aterrorizante, essa realidade de desumanização do povo negro. A Maria Sá Xavier dizendo, né, que na vigilância sanitária, que é no Brasil o órgão regulador dessas questões todas, de medicamentos, de produtos estéticos, é ela quem autoriza esses produtos e medicamentos, a depender de estudos que comprovam se estão aptos a serem usados por seres humanos. E aí ela diz, né, que a gente não tem praticamente pessoas negras na vigilância sanitária, talvez por isso esse descaso tamanho com produtos estéticos específicos para pessoas negras, né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ler para viver. O processo de relaxamento para quem tem um couro cabeludo sensível é terrível. Ainda bem que me libertei. E é isso mesmo, minha querida. A gente se libertar dessas químicas que alteram a textura dos nossos cabelos é um ato revolucionário, né? É um ato de libertação, é um ato político, como alguém colocou aqui. A Maria Sá Xavier colocou. A Márcia Alves lembrando as músicas que também atuam para, de alguma maneira, de alguma forma, negar valor
ao cabelo negro, né? A estigmatizar o cabelo crespo. Aí ela lembrou aquela que é a mais terrível delas, talvez, aquela negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia. E aí eu me lembrei que quando eu conheci o movimento negro unificado, eu ainda não tinha vínculo nenhum no movimento negro, foi porque eu li no jornal que o MNU-DF jogou latinhas num trio elétrico que cantou, que estava tocando essa música, e aí eu falei, opa, quem é esse pessoal? Quero conhecer, e aí que eu tomei contato com o movimento negro unificado. A Sol Flor de Samba, também nos Estados Unidos, está dizendo que já tem um legal suite nos Estados Unidos que processa empresas de beleza sobre as consequências da saúde, para a saúde das químicas de alisamento, que podem, inclusive, provocar câncer de útero e de ovário. Vamos ver. Eu vou passar já meu decano do movimento negro, José Adão Oliveira, chegando aí. A maioria das rodas de transição capilar que assisti houveram lágrimas. Parabéns por transformar as lágrimas em vapores e nuvens libertadoras, na beleza da negritude. Raquel Monteiro, fiz o curso Crespura em 2022, além da morfologia capilar, cuidados, ancestralidade, aspectos sociológicos, políticos. O mais legal foi reforçar o uso do meu cabelo crespo, leve e solto. Muito bem, gente. Muito bom as contribuições de vocês também. E eu já vou passar, obviamente, para a Mana Tânia de Carvalho. Bem-vinda, obrigada. É contigo, minha irmã. Boa noite, manas. Boa noite a todos os nossos afronautas. Espero que o meu som esteja bom. Se estiver, vou continuar. Se não estiver, digam, por favor. Está bom. Está bom. Como apresentou e muito bem a nossa Mana Silvani, eu sou Tânia de Carvalho, sou socióloga, sou angolana, falo-vos deste outro lado do Atlântico, mas eu costumo dizer aquilo que a gente lê nos poemas e ouve nas canções dos nossos irmãos também brasileiros. O sangue é muito mais forte que a água do mar para nos separar. O nosso amor, a nossa história, a nossa essência. Eu, quando vejo um brasileiro, eu primeiro vejo um africano e depois um brasileiro, claro. Atendendo o facto de vocês serem mais de 52% negros, e mais do que ser negro, para ser africano, a condição não é necessariamente a melanina, mais do que ser negro é o nosso histórico aí no tráfico transatlântico, o número de angolanos que foram para o Brasil, em termos estatísticos, hoje já é perceptível. No entanto, a partir daí a gente compreende essa mágica, esse amor, que sempre, para mim, dentro da minha ignorância, foi inexplicável. Então, eu começo a aprender e a perceber bem a ligação mais do que umbilical, de alma, de história, de vida que existe entre o povo angolano e o povo brasileiro. E hoje nós nos propusemos a participar desta conversa linda porque vai ser elucidativa, está a ser, para mim foi uma aula fantástica, ouvir a Luana a falar, eu sabia que eu ia me apaixonar, né, então, só comprovou, de facto, a pessoa aprende muito e são luzes de pensamentos e reflexões em torno de muitas questões que estão em volta dessa problemática. Para mim, eu vou já começar a dizer o seguinte aos nossos irmãos. Pode ser para vocês muito estranho uma africana falar sobre a questão capilar, para falar sobre cabelo, estética negra, racismo. Sim, repara, nós os angolanos, somos independentes há apenas 47 anos. 47 anos é uma data muito próxima, é um ontem. Então, todo o mal que vocês podem imaginar vindo do processo de colonização ainda está presente, ainda cá mora, ainda cá vive. Nós somos um povo mesmo especial. Nós tivemos a presença do colonizador em nosso território 500 anos, 5 séculos seguidos. Depois foram mais ou menos 50 anos de fascismo. Depois foram mais ou menos 3 décadas de uma guerra civil. E hoje nós temos 20 anos de paz, que não sabemos se vamos prestar atenção devida à reconstrução da nação, à construção desta nação fragmentada, e não sabemos se vamos rapidamente resolver todos os problemas deixados pela presença insistente das forças colonizadoras, que ainda não se foram de todas.
Então, há muita coisa que para vocês pode parecer inimaginável acontecer em África, mas as agendas deles ainda funcionam. A questão capilar para nós, para mim em particular, enquanto socióloga, eu vejo todo o problema em torno disso como um problema, acima de tudo, capitalista. Capitalista, classista e racista. Eu considero assim. A questão capilar, o preconceito que nós vivemos na nossa casa, em África, na nossa terra, e vemos os nossos irmãos que, por razões diversas, estão fora de África, ainda se debaterem com esse problema, é simplesmente por essas 3 razões. Para mim, é capitalista porque é muito tangível, é muito visível toda a história capitalista em torno disso, e falou muito bem a Luana quando trouxe para nós o exemplo da pomada. Nós não temos noção, e hoje já existem relatórios, de quanto gasta uma mulher negra de 1 de janeiro a 31 de dezembro de um ano civil com questões capilares. Muito porque a nossa formatação social, quer seja em Angola, quer seja no Brasil ainda, é muito pautada pela aceitação. Nós, durante mais de 5 séculos, fomos educados a ver-nos como os feios. Tudo que é negro é feio, é ruim, não presta. O nosso cabelo é horrível. É assim que eles ensinam-nos. E é assim que a mídia hegemônica, por instrumentos tecnológicos, e eu até posso dizer, com o nosso beneplácito, ainda constrói uma narrativa em torno disso, e é vendível, e a gente compra. Mas, mais do que explicar muito, eu vou pedir à nossa mana para passar já o nosso vídeo, e se calhar ajuda a trazer aqui de forma introdutória. É um vídeo que eu fiz há 4 meses, porque nós aqui em Angola tivemos um problema absurdo, mas que deixa bem visível a agenda classista, capitalista e racista que as potências neocoloniais ainda têm no continente. Mas têm porque a gente deixa. Têm porque a gente elege líderes políticos que não conseguem ter a sua felicidade na materialização do coletivo, ainda são individualistas e deixam essas agendas permanecerem em nossos territórios. Nós ainda temos uma cultura capitalista de enriquecimento do Ocidente em detrimento da própria África. Deixa só o vídeo rolar e eu já volto para explicar melhor o que é que eu estou a tentar dizer aqui. Eu gravei, deixa por lá, pode rolar e depois eu falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Tânia de Carvalho e estou aqui hoje para emitir a minha opinião sobre um assunto bastante atual. Antes, porém, permitam-me dizer que, de facto, tenho estado muito ausente das redes sociais, mas estou aqui hoje para falar sobre um assunto bastante atuante e atual, que eu acho que devo mesmo emitir também a minha opinião. Refiro-me à problematização sobre as questões motivacionais da repulsa aos cabelos crespos. Sim, repulsa, falamos mesmo assim, repulsa. Recentemente nós acompanhamos manifestações e posicionamentos de cidadãos de diferentes estratos sociais, não é? Que emitiram a sua opinião sobre a repulsa manifesta por gestores de instituições de ensino públicas e privadas também. Em meu entender, este é um assunto que não deve se reduzir a um debate nas redes sociais. É um assunto muito mais sério, em cada um de nós deve fazer uma reflexão profunda e deixar também a sua contribuição para juntos encontrarmos, então, esclarecimento desta questão. Eu fiz inúmeras reflexões, inúmeros questionamentos, convido outros internautas também a fazerem comigo. Primeira questão. Essa atitude dos gestores escolares não será um reflexo da herança opressora do colonizador? A atitude dos gestores escolares se fundamenta na matriz hierárquica do preconceito racial, em meu entender. A partir do momento em que representantes de instituições que é tão somente o aparelho ideológico do Estado questiona a estética do cabelo crespo, significa que, eventualmente, o próprio Estado angolano ratifica a agenda capitalista por trás dos padrões de beleza que o próprio opressor impõe. Atenção, que opressor hoje, em pleno século XXI, é tão somente o africano que, de forma voluntária, se perpetua na condição de assimilado. A estrutura que sequestrou
e manteve a exclusão por critério racial, ainda lucra muito com essa agenda. Eu vou dar aqui um exemplo. Chris Rock é um ator, comediante americano, negro, por sinal, que fez um documentário fantástico. Esse documentário, por acaso, me foi apresentado pela minha amada professora socióloga Elizabeth Vera Cruz. É um documentário muito interessante, em que ele mostra o comportamento e o entendimento da mulher negra estadunidense sobre os seus cabelos pretos. Repara que em 2009, quando a realização deste documentário, a indústria capilar na América rendeu 9 bilhões de dólares só na venda de cabelos para mulheres negras. Nós que usamos as próteses capilares. Né? Mas vamos ainda olhar aqui para o nosso continente, onde tudo indica que a maior parte das mulheres ratificaram essa agenda da indústria capilar, que para mim é uma agenda capitalista, racista, classista. A agenda da indústria capilar é tão somente assim bem descrita. Capitalista, racista e classista também. Quanto gastam as mulheres africanas com as próteses capilares? Façam um cálculo rápido assim de cabeça, na sua cidade, no seu município, na sua província, se quiserem. Quanto lucra a indústria capilar por intermédio das mulheres pretas que querem usar química para alisar o cabelo e desta forma se assimilarem às mulheres que têm os padrões de beleza definidos por alguém outsider à nossa genética, se quisermos? Quanto rende a indústria estética, onde as mulheres recorrem para afinar o nariz? Quanto rende a indústria cosmocêutica? Estamos a falar daquela indústria que vende os cremes para clarear a pele. Estamos a falar da indústria que cuida dos lábios para afinar ou hoje põem botox para ficar mais grossos, né? A indústria que cuida dos cuidados orais e tudo mais. Para, existe um relatório muito interessante que eu convido a todos a consultarem também, que é o relatório da Mordor Intelligence, que prevê que o mercado cosmocêutico de África, no período compreendido entre 2022 a 2027, vai atingir 653 bilhões de dólares. Por quê? Porque nós acreditamos que nós não fazemos ou não reunimos os padrões de beleza socialmente aceitos por alguém. Alguém que não nos consultou, que não teve a nossa opinião, a nossa vez e voz para definir esses padrões. Mas quem tem que definir o belo e o estético para mim, mulher preta, mulher africana? Uma outra pergunta para todas as mulheres: quem são de facto as vossas referências? Essa pergunta fundamentalmente vai para os gestores de instituições escolares. Quem são as referências dos vossos estudantes? Para as mulheres. Como é que a gente vê o cabelo de mulheres que têm poder, vez e voz na sociedade angolana? Qual é a estética do cabelo de uma Vera Daves, da Dalva Ringot, da própria ministra do Ensino? Estamos a falar da ministra da Educação. E de outras mulheres que fazem bonito hoje. Como é que é o cabelo das mulheres que, a nível de luta de emancipação da negritude na América e as outras grandes conferências, como é que é a estética? Angela Davis, como é que é o seu cabelo? Josina Machel, Graça Machel, como é que elas exibem o seu cabelo? Mulheres que fazem diferença naqueles que são os nossos ideais. É desta forma que nós vamos adiando o grande debate sobre reparações históricas. Angola continua surda e muda para questões estruturantes. Se nós quisermos tirar esse debate das redes sociais, podemos e devemos levar até o Parlamento. Não deve ser na escola, não deve ser na sala de aula que deve ser questionado a questão estética genuinamente africana. O cabelo crespo é nosso. Não pode ser um fator de exclusão. Isso, para mim, Tânia, isso é um crime. E a gente não quer tipificá-lo porque nos convém ratificar a agenda que beneficia uns e outros. Escola em que as meninas vão com cabelos aplicados, unhas aplicadas, elas não são barradas, não são retiradas da escola, da sala de aula. Mas usar o cabelo crespo hoje em Angola é problema. E para si, ainda é problema.
Eu peço desculpa, mas tinha que trazer o vídeo para tentar contextualizar aqui as minhas manas, Luane e a Silvani, e a nossa audiência. Nós tivemos aqui um problema que, como eu disse, um crime, um problema estúpido. Imaginem vocês, num país africano, as meninas serem barradas, né? Não podiam entrar na escola exibindo os seus cabelos crespos. Ou tinham que amarrar, ou tinham que... As miúdas que tinham o cabelo alisado, que tinham passado alguma química, ninguém as importunava. Os estudantes de raça branca, rapaz com cabelo comprido, ninguém incomodava o cabelo, mas o negro em África, em Angola, em pleno século XXI, estamos a falar de 2022 aqui no final, deu um problema grande porque o colégio queria tirar um menino da sala de aulas e proibiu a sua aula porque ele tinha o cabelo crespo, assim, usava um gym. E aquilo foi um escândalo para todos nós. Mas isso não é um escândalo inocente, como eu procurei explicar-vos. Nós temos dirigentes que, infelizmente, ainda se perpetuam na condição de assimilado. A Luana sabe muito bem o que é um assimilado. Nós tínhamos aqui o Estatuto do Indígena e assimilado durante esse tempo todo de colonização. O assimilado era aquele que tinha os hábitos e costumes mais próximos ao colonizador, no caso, o que falava um português aportuguesado, o que definitivamente conseguia esquecer as suas línguas nativas ou as suas línguas maternas, aquele que não comia com as mãos, conseguia comer igual a eles, usar os talheres, que simplesmente esquecia completamente a sua essência, a sua história, a sua genética. Sim, esse era próximo. Em termos sociais, esse era o bem aceito e tinha um estatuto de assimilado. E muitos ainda herdaram e ainda têm essa consciência. Eu costumo dizer que nós temos uma independência política, sim, nós somos um país soberano e isso é inquestionável. Aliás, foi o Brasil o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Mas nós temos que trabalhar para conquistar outras independências, sobretudo mental. Sobretudo mental. Eu falei-vos da questão capitalista, e vou voltar àquilo que eu estava a dizer antes de passarmos aqui o vídeo, porque a Luana trouxe a questão da pomada. Eu falo-vos da questão das próteses capilares, né? A mulher é livre de se sentir bela como ela quiser. Essa liberdade não é para ser negociada, ok? Mas, no entanto, ela tem o prazer de aceitar-se dentro da sua genética. No entanto, as indústrias cosmocêuticas fazem os seus relatórios hoje em dia ainda com perfis abusadores para a raça negra, nunca vão dizer que um cabelo crespo tem um tratamento específico dentro da sua natureza. Vão criar-nos químicas, vão criar-nos pomadas, e nós, como queremos, de certo modo, não é normal tu fazeres uma trança e a trança ficar corrida se o teu cabelo for completamente crespo e de uma tipologia específica. Nós temos várias tipologias, nós temos tricologistas a estudarem a espessura, a estrutura do cabelo crespo, do cabelo negro. Então, é bom a gente compreender e ler esses estudos, ir atrás do conhecimento para aprendermos a cuidar de nós, já que até isso nos foi negado, não é? Por forças que a gente já narrou há bocado. Nós não vamos conseguir usar produtos para cabelo alisado num cabelo crespo, não faz sentido. Não faz sentido. Fazer tranças, a África é um continente que, pela sua vegetação, pela sua estrutura, nós somos muito do natural. As tranças são feitas com óleo de coco, óleo de vegetais, nunca com química. Com químicas sempre vais agredir a estrutura natural do teu filho. Mas como eles precisam vender, eles precisam ter dinheiro, subjugando, maltratando, ofendendo, nos pondo sempre no patamar que os beneficia, eles vão vender os seus cremes com química, vão vender o estereótipo da mulher perfeitamente bela que usa aquelas coisas. Nós aqui em África cuidamos do cabelo, como eu disse, os olhos, as ervas. Temos uma planta aqui na nossa região que a gente chama mutamba. É incrível como a natureza abençoou esse continente amaldiçoado pelos homens. Repito, a natureza abençoou o continente amaldiçoado pelos homens. Temos uma planta, eu gostava que os botânicos estudassem e dissessem mais, que se chama mutamba. Pode ser que nas outras regiões tenham outro nome, mas na região onde nasceram os meus pais, Kwanzassu, quem quiser estudar depois do mapa da Angola vai perceber, nós chamamos essa planta mutamba, é uma planta que faz espuma.
Faz espuma, incrível que pareça. Tu usas ela na água e é uma espuma natural que a gente usa para lavar o cabelo. Hoje a gente tem shampoo, tem não sei o quê, mas a gente usava e usa mutamba, tira caspa e dá um brilho natural. Falei do óleo de coco, falei do óleo de dendê, falei de outras pomadas que as nossas mães, os nossos ancestrais sempre usaram, sempre fizeram e sempre se mantiveram lindas com apenas a ajuda da natureza. Falei-vos da questão classista por trás dessa indústria. Sim, é classista. Porque uma mulher de classe baixa, se quisermos, não estou a dizer classe média, nem classe média alta, pobre, não necessariamente da extrema pobreza, mas pobre, não tem dinheiro para comprar uma prótese equivalente, pronto, não vou falar de reais nem kwanzas, mas vou-vos dar a referência do dólar. As próteses custam, em média, $300, 400, 500, 1.000. Os preços variam de 100 ao mais infinito. Obviamente, é só mulher com uma determinada classe econômica que tem acesso a isso. E quem não tem é feia. É racista porque tu nunca vais encontrar uma prótese feita com cabelo negro. O cabelo negro não é usado para fazer a prótese capilar. Prótese, entendam, perucas, as perucas. Eles usam o cabelo alisado, cabelo de mulher de raça branca, caucasiana, para fazer as próteses. Mesmo aqueles que eles falam cabelo cacheado, de morena, não é cabelo de mulher negra, não é. Não é cabelo, e vocês vão estudar anatomia, vocês vão pegar, não é. O nosso cabelo, permitam, por favor, isso é um lenço, ele sai. O meu cabelo tem um comprimento que a olho nu ninguém consegue perceber. Porque ele é crespo, olha, eu largo e ninguém percebe que eu tenho um cabelo, porque ele entra, ele encolhe, é natural. Eu uso minhas tranças, que está identificada no quadro atrás de mim, não somente porque quero que o meu cabelo fique preso, porque eu acho elas lindas. Isso é meu cabelo. Mas aqui em Angola, as moças nunca saem à rua assim. É difícil. E a gente faz uma luta para a gente perceber a elegância que está por trás da naturalidade que Deus nos concedeu. Mas eles vendem uma agenda diferente. Por que eu tenho que colocar sobre o meu cabelo um cabelo de uma mulher de raça branca para eu ser esteticamente aceita? Eu estou a comprar uma agenda que não é minha. O meu cabelo não presta, nunca vais encontrar numa indústria qualquer, quer seja dentro do continente, quer seja fora, uma prótese, uma peruca feita com cabelo de mulher negra. Não existe. Não existe. Ninguém está interessado em fabricar isso porque nós não compramos. Não compramos porque não é belo, não compramos porque não presta, ou não compramos porque a nossa formatação social e cultural nos mostrou que o belo é o cabelo da mulher de outra raça. Então, é a hora da gente dizer que o problema é maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Os nossos internautas aí no Brasil façam uma reflexão. Como é que em África, como é que em Angola, os gestores escolares de escolas públicas e privadas se vergam a uma agenda como essa? O que está por trás disso? O facto de termos ainda muitas outras lutas por enfrentar, nós mesmos a pautarmos a nossa própria liberdade. Já não bastou nos tirarem o nosso próprio nome, vocês sabem que em Angola é difícil, não é tão comum encontrarmos os nomes africanos, porque o colono proibia e não fazia registro civil de ninguém que tivesse os nomes nativos, tinha que ser os nomes deles. João Maria, olha o meu nome, Tânia. Né? João Maria, Tânia, Stefânia, não sei o quê, e Bernardo e Joaquim. Se tu dás um nome tipicamente angolano, local, são aquelas lutas de resistência, são as pessoas que conseguem alterar os seus nomes, vão buscar os seus nomes familiares, a sua essência. São outras lutas que conseguiram garantir isso. Ouvido 20 anos de paz efetiva, nós queremos recuperar, temos um trabalho muito árduo pela frente, temos muita coisa para nos focarmos, mas nunca vamos tirar das prioridades a questão da aceitação, a questão da identidade, a questão da representatividade e a questão de sermos livres de fato, não é? Sermos livres de fato. Pronto, eu não quero dominar muito aqui o meu tema, o meu tempo, se assim me permitam dizer, se calhar estender também o debate para os nossos internautas, que devem estar a deixar muitas
muitas questões, dúvidas, sugestões, críticas, e vamos seguir o nosso debate. Se calhar permaneço já assim, né? Fico já assim. Então. E continua linda. Gente, olha só. Primeiro, deixa eu cumprimentar a professora Inocência Mata, que está aí nos acompanhando. Eu Ela quero muito conhecer a professora Inocência. Eu leio não muito a é, professora. gente, maravilhosa. Eu E ela leio. disse que chegou depois porque estava com algum problema, mas não queria deixar de vir para nos felicitar, mas essa conversa sobre um assunto tão na pauta da reivindicação identitária e da visibilização da holística do segmento negro no mundo. Professora Maria Firmina lamentando ver as meninas lindas angolanas usando perucas, ao invés de Poxa. exibir seus cabelos naturais. A Sandra Bela, nos acompanhando da Alemanha, do Quilombo Alê, dizendo: com muita luta, meus pais resistiram. Nunca passaram química em meu cabelo. Passei das tranças aos dreads. Sou grata à firmeza dos meus pais, pessoas simples. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. A professora Inocência Mata dizendo, né, que os pais faziam tudo para que as crianças não aprendessem essas técnicas ancestrais, e não se pode culpabilizar os pais. Achavam que fazia tudo para que os filhos tivessem a possibilidade de ascender na sociedade colonial. Como no Brasil hoje, não é incomum uma mãe de um menino de periferia achar que o filho deve raspar a cabeça, porque sabe, como a Luane colocou, que seus corpos desses meninos negros não são só criminalizados, eles são alvos preferidos de balas das instituições de repressão no Brasil. E as mães temem que um boné, uma camiseta, uma bermuda, um cabelo possa potencializar essas crianças, esses meninos, ainda mais como alvo, e muitas vezes as mães não querem que os filhos usem dreadlocks, bonés, por esse tipo de questão. Gente, eu compartilhei com vocês aí um link que nos foi passado pela Marilyn Hendricks, que ela comentou que nos Estados Unidos há todo um movimento, toda uma luta. Compartilhei vocês um link, mas está em inglês, de toda uma movimentação para processar empresas que vendem produtos que provocam, inclusive, câncer de útero e de ovário. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O pessoal conhece, viu, a Mutamba, viu, Tânia? E eu, que não conhecia, fui pesquisar na internet. Ela existe também no Brasil, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se aparece maior aí para vocês identificarem. O nome, está aí o nome científico, mas tem o nome dela em várias regiões do Brasil, e no Acre, por exemplo, ela é conhecida como Mutamba Preta, em Alagoas, Guaxima Macho e Mutamba, no Amazonas, Cabeça de Negro, Guaxima Macho e Mutamba, na Bahia, Mutamba, Periquiteira, no Ceará, Mutamba, ou seja, existe no Brasil também, é conhecido, e eu vi pessoas aí dizendo que ela é usada também no Brasil. Tem uns nomes vulgares que são usados. Babosa, gente. Buchuma, Embira, Embiru, Envireira do Campo, Fruto de Macaco, Guamaca, Nabombo. E assim, na Argentina é conhecido como Cambaacá, na Bolívia como coco e coquito, ou seja, temos aqui também, provavelmente até trazida da África, entre as muitas coisas que eram trazidas pelas pessoas que eram trasladadas para cá na condição de escravizados. Então, temos também no Brasil, na Argentina e aqui pelas Américas a mutamba. Márcia Alves dizendo que existe no Brasil o óleo de mutamba, Maria Sá Xavier comentando que realmente é usada, e as nossas mais velhas faziam seus próprios ungüentos a partir dessas plantas e trançavam o nosso cabelo. Eu me lembro, pessoalmente me lembro, que minha mãe, quando eu era criança, me mandava para minha avó pentear meu cabelo, e ela tinha lá os próprios ungüentos, mas a minha mãe depois não gostava, porque dizia que
a minha avó não penteava direito o meu cabelo. E minha mãe, quando ia pentear, usava, obviamente, pentes não adequados a cabelo crespo e me torturava longamente. E ela achava que estava cuidando. Não é à toa que os termos usados no Brasil em relação a cabelo é prender, não é? Prender esse cabelo, não é? Desmaiar esse cabelo, tudo a ver com o imaginário racista que nos cerca. Professora Elizabeth, dizendo, quem definiu o meu como cabelo crespo? E vocês, nós ressignificamos o mesmo? Eu estava me lembrando também quando a Tânia falou que quando ela molha o cabelo, ele diminui de tamanho. Há uma questão extremamente importante também de por que o cabelo crespo é essencial nessas regiões quentes que nós moramos, né? Ele retém líquido. Ele demora muito mais a secar do que o cabelo liso. E nós vivemos normalmente em áreas muito quentes, outras vezes em áreas muito secas, né? E então ele garante também a hidratação dos nossos corpos. Então não é à toa que nós temos o cabelo crespo nessas regiões das quais nós somos originários. É um cabelo que retém o líquido, ele murcha e retém o líquido ali por muito mais horas, muito mais tempo. Muito bom. Nós não temos perguntas, nós temos muitas contribuições, muita gente comentando sobre suas próprias experiências, concordando com vocês e trazendo elementos que vocês podem, de repente, nessa segunda rodada, querer dialogar com essas questões que estão sendo trazidas. A Maria Sacha Vera está dizendo que ela é farmacêutica de primeira profissão e trabalhou muito com essas plantas com fins medicinais. Professora Elizabeth, vou te mandar uma mensagem. Tem as plantas dos fins medicinais e dos fins cosméticos também, né? Sim, os cremes também para nossa pele, nós estamos num continente quente, tudo vindo da natureza, que não precisávamos de química nenhuma, quer seja para o fator encolhimento, assim que falam, é próprio da nossa genética e é normal. Né? É normal, nós não nos preocupamos com isso, não temos que necessariamente nos preocupar com isso. Né? Quer tomar banho, molhar a cabeça, molha, depois é só ter o pente adequado, a estrutura do cabelo, é só tu ter os teus cosméticos adequados e está resolvido. Está resolvido. Sim, eu tive o meu primeiro pente adequado a cabelo crespo, eu já tinha mais de 20 anos, um amigo que não era brasileiro, que veio estudar no Brasil, me deu. Até lá eu usava esse pente fininho, que é um instrumento literalmente de tortura. Literalmente de tortura. Esse cabelo é. Então, temos essas questões também. Eu fui lendo para vocês as contribuições, o Sérgio colocou aí no grupo de WhatsApp também, eu vou devolver para vocês, para que possam fazer nossa segunda rodada, e vocês podem fazer suas complementações, dialogar com as questões colocadas. Lembrando aqui, mais uma vez, a professora Elizabeth traz aqui, sim, um questionamento, né, onde ela diz, quem definiu o nosso cabelo como crespo? E vocês, nós ressignificamos o mesmo? Né? E, no mais, vocês têm mais contribuições. Rosane Queiroga, sou professora e gostaria de sugestões para a aceitação da negritude pelos nossos alunos e pelas nossas alunas. Só Flor de Samba, que é a Marilyn, agora muitos produtos e serviços para cabelo natural crespo custam mais que dos cabelos lisos. Sim, normalmente são vendidos mais caros, sim, os produtos específicos para cabelo crespo, para pele com maior concentração de melanina, normalmente são produtos mais caros. A Maria Sacha Vera, cabelo é uma proteína, quanto mais pontes de enxofre tem o cabelo, mais enrolado ele é, mas não estudei profundamente isso, só me lembrei. Professor Carlos Teixeira, essas questões de espessura de pente são tão negligenciadas que chega a dar dor no nosso coração.
Marinete Floriano, minha avó e minha mãe nunca alisaram os seus cabelos. Eu tive ótimo exemplo em casa. Parabéns, Luane, por seu trabalho. Gostaria de ter sua tese de doutorado. É um livro que está vindo aí, Luane? Sua tese de doutorado? Ou tem algum link para as pessoas acessarem? Tem um link, até colocou aqui no chat, pedi para colocar de novo, está aberta, tem no meu Academia Odô. Não sei, né, gente, se alguma editora me convidar, eu gostaria, Sim, sim, vamos da pedir o tese. Sérgio para compartilhar de novo os links, tanto do documentário quanto da sua tese de doutorado. Raquel Monteiro lembrando também que a banha de porco foi muito usada na família Sim. dela, misturava com óleo vegetal para nutrir o cabelo. Muito bem, gente, nós vamos... Vilma Cruz, tenho orgulho do meu black. Eu disse lá no texto nosso de apresentação do tema, né? Ostentar um crespo, um trançado, um dreadlock, tudo isso é ato político, é ato revolucionário. Vamos lá. A gente tem, então, o pedido da Rosane Queiroga. É de Minas você, Rosane? Eu conheço a família Queiroga, ativista do movimento negro de longa data de Minas Gerais, né? Sugestões de atividade para o trabalho nessa perspectiva da aceitação. Atividades de materiais de diferentes redes, a partir do trabalho dela. Vamos lá. Estou te devolvendo, Luane, por favor. O que? Pergunta? Não, você pode dialogar tanto com as questões que foram colocadas, com pergunta. A professora Elizabeth está explicando melhor o questionamento dela. Refere-se à palavra, ao uso da palavra. Crespo é oposto a liso. Crespo é rude, entre outros significados, oposto a liso. Se essa é uma palavra dada pelo colonizador e se a gente procura ressignificar isso também. Provavelmente sim, né? O professor Renato Nogueira uma vez me falou que ele preferia cabelos lanosos, né? Mas, assim como a palavra negro, que é uma invenção colonial também, e a gente ressignificou e positivou, né, nos movimentos negros, né, negro enquanto uma identidade, uma pertença, a palavra é crespo também, ou afro, né, cabelo afro, também pode ser utilizada. Mas tem gente que fala, meu cabelo carapinha, e ressignificando, né? Carapinha no cotidiano tem um sentido muito negativo e tem uma movimentação para ressignificar. Mas a gente não tem. Eu penso que talvez o mais próximo seria cabelo afro, cabelo africano, né? E ainda assim, também pensando que são terminologias que têm essa origem também colonial também, né? Sobre a parte química eu não entendo nada, não, gente. Sou bem leiga em relação ao cabelo, a forma de como o cabelo é produzido. Fiz até o curso Crespura, mas não é uma parte que eu domino, né? Qual foi a outra pergunta que foi feita? Na verdade, nós não temos muitas perguntas, nós temos mais contribuições, comentários, mas tem a da Rosane Queiroga, que é professora e que gostaria de saber, gostaria de sugestões de como a gente pode trabalhar essa questão. Deixa eu encontrar aqui a pergunta específica dela. Deixa eu ver. Sou professora e gostaria de sugestões para a aceitação da negritude pelos nossos alunos e pelas suas famílias. Né? Como... Olha, enfim, primeiro pensar mesmo na inserção da legislação, né, de história e cultura africana, afro-brasileira, cultura indígena, e aí trabalhar com oficinas, né? Eu no ensino curso normal fiz oficinas de trança, passar vídeos, levar, né, literaturas, né, dependendo do ano escolar que você
trabalha? Eu trabalho com ensino médio, mas sempre eu levo livros para que os estudantes saibam que tem aquelas literaturas, né? Livro de bolsos. Hoje em dia, a gente tem muito curta. Eu sei que, assim, eu sou professora da rede estadual, né? Eu sei da dificuldade que é. Às vezes a gente quer passar um curta e não tem nada na escola, você leva quase 2 horas para conseguir, mas passar um curta de 5 minutos, né? Tem o meu, tem um ABB, tem muitos curtas, textos disponíveis na rede social, né? Então tem Meu Cabelo, um Teto para o Cérebro, da Alice Walker. Você pode ler na turma poemas. Eu já trabalhei com aquele poema cantado do Fábio Zaquim, que é Duro Não é o Meu Cabelo, né, em que ele vai falando, colocar para os estudantes ouvir, trechos de músicas que afirmam positivamente. Trabalhar a cultura como um todo, né? Então, assim, dá para trazer as manifestações culturais, como o maracatu, as congadas. Por exemplo, quando eu trabalho filosofia, ano passado eu trabalhei a questão de como as escolas de samba elas tinham a questão da estética e como a estética ela sempre está vinculada à política, né? Então, assim, eu falei, por exemplo, desde o falecimento, do assassinato da Marielle Franco, você observa que sempre as escolas de samba trazem, né? Uma bandeira, não vamos esquecer. Então, as escolas de samba elas têm no seu enredo sempre algo político. Aí pedir para os alunos analisarem, entenderem como é que é a conformação, o que tem de ancestralidade por trás. Num bairro muito próximo, Madureira, até se pudesse visitar, entender como é que desde que nasce. Então, assim, dá para a gente trabalhar vários aspectos da cultura, enfrentando o racismo, né? E, ao mesmo tempo, afirmando a identidade negra. Então, quando eu lembro também uma vez no primeiro ano, 2017, primeiro ano de sociologia, a gente trabalha a cultura. E aí eu pedi para os estudantes, né, primeiro entenderem que o continente africano não é um país, é um continente. E aí eu dividia turmas em grupos de 5, cada grupo pesquisava um país, aí tinha que ver moeda, tinha que ver nome de coisas básicas, nome de presidente, quantas línguas minimamente, que a gente sabe que as populações africanas nunca falam só uma língua, fala mais de uma, né? Quantas línguas em média era falada, assim, aspectos, né, que às vezes a gente não sabe, né? Porque quando vai falar de África, se fala os animais, a fome, a guerra. E aí eu fui trabalhando outros aspectos para trabalhar conceitos como relativismo cultural, etnocentrismo, preconceito. E aí o cara tinha que pesquisar várias questões, né, intelectuais, pessoas que contribuíram na ciência. Aí o cara descobriu que na Nigéria tinha uma menina de 10 anos que desenvolveu, um engenheiro também que foi para o Japão, resolveu uma equação de 40 anos, uma menina que já estava no doutorado com 10 anos. Então, acho que a gente pode ir trabalhando de uma forma propositiva, um protagonismo africano e negro, em sala de aula indígena também, né, por conta da 11.000, e que mostre, né, discuta racismo, mas mostre também essa pessoa enquanto sujeito de história, de sociedade. Acho que tem como. Eu faço assim, pelo menos, é a dica que eu posso te dar e que muitas vezes dá um resultado positivo e que faz esse estudante negro e não negro a refletir, né, sobre tudo que ele aprendeu erroneamente com preconceito, né? Eu já vi aluna minha branca falar, nossa, eu aprendi tudo de ruim da minha avó indígena, aí eu faço um trabalho, vou estudar uma série, achar quebrar da vida e vejo que nada disso. Eu nunca imaginei que mulheres negras faziam organizações políticas contra o racismo, né? Então, assim, mulheres de favela, a aluna minha que foi fazer biomedicina, que se inspirou na história da Jurema Werneck. Então, acho que a gente pode ir trabalhando. Isso é afirmar a identidade negra. Então, depende de como a gente também sente a turma e vai trabalhar, né? O professor ele sempre precisa sentir a turma. Eu gosto desse termo, sentir. E a depender, Luane, da faixa etária, por exemplo, eu me lembro quando eu trabalhei com 10.639, no município de Ribeirão Preto, quando a gente começou as etapas de formação de docentes, as docentes das primeiras, da infância, das creches, elas diziam que elas não precisavam, porque, no caso delas, não tratavam todas as crianças iguais, não havia racismo.
mas na medida que a gente foi trabalhando, elas foram percebendo, sim, questões extremamente graves, como, por exemplo, entre uma criança branca ferida, machucada ali no intervalo, e uma criança negra machucada, elas tinham mais cuidado com a branca, porque elas, no imaginário racista delas, a negra é mais forte, não precisa de tanto cuidado. Né? E aí elas perceberam, por exemplo, que o cuidado com o cabelo da criança negra na creche, elas nunca queriam mexer, nunca queriam cuidar, e se tivesse uma docente negra, elas deixavam todas as negras para aquela docente cuidar. Então, elas começaram a perceber as nuances do racismo. Agora, eu acho que nessas faixas etárias, o toque é muito importante, porque se compara o cabelo da criança com palha de aço, compara com o cabelo duro. Por falar em palha de aço, não sei se vocês acompanharam o que ocorreu no Brasil, agora na celebração do Dia Internacional da Mulher, uma professora negra de uma escola no DF recebeu de presente de um aluno um pacote de palha de aço. E aí você pode ter uma sobreposição violentíssima aí, tanto de talvez estar dizendo que o lugar dela é lavando louça, como, por exemplo, está dizendo que o cabelo dela é palha de aço. Né? Ali há uma sobreposição de violências nesse gesto dessa criança, que provavelmente alguém mandou a criança entregar, vai se saber. Né? Vai se saber. Mas voltando, então, assim, quando você põe essas crianças, por exemplo, para tocar o cabelo da coleguinha negra, para dizer, olha como é macio, olha como parece, eu costumava dizer, parece paina, parece algodão, não parece palha de aço. Né? Isso, nessa faixa etária, isso pode ser muito importante. Né? Pode ser muito importante. Mas a professora Inocência Mato traz aqui uma contribuição importantíssima sobre essa questão da ressignificação do termo, em que ela diz, eu creio que a questão não está na designação, está nas dimensões de desqualificação, subvalorização, desprestígio a ela ligada. Poderia ser o liso, ao contrário, passando este adjetivo liso a ser dimensionado segundo aquelas qualificações. Portanto, está na diferença. Não está na diferença, está na hierarquização. E isso, gente, é muita... Nós estamos no dia a dia aprendendo e nos despindo das imposições coloniais, da linguagem do colonizador. Eu assisti essa semana um vídeo de uma comunicadora muito interessante, inclusive falando sobre cabelo, de Moçambique, mas fiquei preocupada, por exemplo, ela refere ao próprio povo, usando o termo tribos, que eu, pessoalmente, não uso, mas há aí uma hierarquização violenta, as tradições, a relação do sagrado como animismo, que eu, pessoalmente, não uso, mas nós temos... É muito violento os processos todos que nós temos que combater no dia a dia. Professora Elizabeth, não se pode dissociar a designação da qualificação e hierarquização. Importa, sim, falar sobre o assunto para que possamos ultrapassar ambas. Eu estou achando aqui que a gente tem um tema vindo aí para a gente conversar, viu? Tem um tema aí vindo aí para uma próxima edição do canal, para a gente conversar. Eliana Aparecida, na primeira infância, leva literatura infantil com protagonistas negros e negras. A partir desse momento, confecciono com as crianças bonecas, com tranças, inclusive sereias, com cabelo afro. Eu já vou passar para a Tânia, como se pode dar valor a todos os tipos de cabelo natural das mulheres negras. Eu já vi nas promoções dos produtos no Brasil, nos Estados Unidos, que tem exemplos mais lisos que a maioria dos nossos cabelos. Tânia, por favor, querida. Eu penso que as duas professoras aqui trouxeram-nos uma questão muito interessante. É a questão do significado das palavras, né? No nosso contexto, na nossa interação. As palavras importam muito. É por intermédio dela que a gente exprime o que pensa, sente e vê. Né? No entanto, o que ela significa, a partir daquilo que a gente aprende, do que ela convive, da nossa convivência, determina também a forma que a gente encara o objeto descrito, se quisermos assim considerar.
Eu penso que as duas professoras estão certas e dava-nos, sim, senhor, um bom debate. Se calhar eu vou deixar aqui sugerido a Silvani procurar ter no próximo debate que falarmos sobre questões de estética, questões de aceitação, de representatividade também. Ter aqui a professora Inocência e a professora Elizabeth, eu acho que vai ser fantástico. Mas eu percebo bem a questão que a professora Elizabeth aqui traz. Eu mesmo se a gente quiser discutir agora o impacto na cabeça das pessoas do próprio termo negro, né? Negro, preto. E a forma que se constrói a própria língua, porque as sociedades são dinâmicas e o próprio dinamismo acarreta consigo inúmeras transformações, mudanças com as quais devemos, obviamente, nos adaptar. Mas quando alguém olha para ti nos olhos, né? E com um tom irônico, pejorativo, e te diz simplesmente preto, nós somos pretos, de fato. Isso não tem que nos ofender, mas nós sabemos o que significado que ele traz quando pronuncia preto. Ele não está simplesmente a descrever a tua melanina, o seu tom de pele. Ele quer te fazer lembrar todo o sofrimento que o mundo te impõe pelo facto de tu seres preto. Quer te fazer lembrar todas as coisas ruins que a nossa raça vem passando esses séculos todos, simplesmente por sermos pretos, né? E a questão que a professora Inocência também traz é aqui só para reforçar mais uma vez, que eu acho que seria interessante ouvirmos as duas e aprofundarmos e repensarmos também, sim, no significado da própria palavra, no contexto e no impacto e naquilo que a gente sente quando ouve. Não é o facto de alguém me chamar branco que eu vou achar que eu não sou preta, obviamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a discussão que precisa de facto vir. Agora, a questão apresentada e como é que a gente deve cuidar é isso, Silvani? Ainda diga. Eu queria que repetisse a questão que apresentou. Alguém deixou uma questão que apresentou a mim para apresentar o meu ponto de vista sobre o cuidado aos cabelos? Não, a gente tem uma professora que pede sugestões de como trabalhar essas questões com as crianças, com os familiares. A gente tem a professora Elizabeth colocando essa questão do questionamento da denominação. E, basicamente, isso. O resto a gente tem contribuições e comentários. Sim, a questão do cuidado é como tudo. É como tudo. Eu costumo fazer uma comparação bem mais acentuada. Os nossos filhos tratam os nossos familiares, que no caso são os ancestrais deles, conforme os pais também os tratam perante a eles. Não é? Por exemplo, a forma que nós, os pais, lidamos com os nossos pais, que no caso são os avós dos nossos filhos, determina a relação dos nossos filhos com os avós. Se nós tratarmos os nossos pais e sogros, percebam, como de facto a figura central na família, porque é assim que nós, os africanos, tratamos os mais velhos, né? Que nem uma árvore, o centro das atenções, a solução dos problemas, a última palavra, o conselheiro, o amor, o afeto, o que recebe, o que ama todos. Se nós ficarmos felizes quando eles visitam a nossa casa, se nós deixarmos eles dentro da nossa casa com aquele amor, os nossos filhos percebem. Os nossos filhos percebem que os nossos pais são as figuras mais importantes. Automaticamente, eles também têm a forma de lidar diferente com os avós. Não sei se me faço perceber. Isso para dizer o quê? Se a gente tratar o nosso cabelo como parte de nós, se a gente aprender a amá-lo, se a gente aprender a compreender a sua natureza, o seu dinamismo, a sua essência, respeitar, sobretudo, a sua genética, obviamente, também estaríamos a ensinar os nossos filhos a fazer da mesma forma. Agora, se a gente aceita as agendas impostas e criminalizarmos parte de nós, porque é difícil de tratar, é mais caro porque nós, os negros, eventualmente, ou a comunidade negra não está atenta. Seríamos nós a dominar o mercado cosmocêutico para nós? Reparem, por exemplo, no que está a fazer a cantora norte-americana, Rihanna. A Rihanna tirou agora uma linha de maquiagem para diferentes tons de pele negra.
Ela é negra. Obviamente sentiu a necessidade, sentiu esse vazio dentro da indústria e por ter posses, obviamente foi mais fácil. Mas nós, os negros, devemos dominar o nosso próprio mercado, se quisermos. Se quisermos. É um caminho também a ser dado. Os empresários, os cientistas, os profissionais da área capilar, da área dermatológica, deviam, de facto, reposicionar-se relativamente a isso. Eu não posso ir para um mercado e querer comprar uma loção para hidratar a minha pele e simplesmente encontrar para a mulher ruiva, para a mulher loira, da capa e tudo mais, e eu ficar à espera um dia que pensem e vai surgir mais uma pantera que nem Naomi Campbell e vai aparecer e olhe lá qual outra. Não. Não, eu quero me sentir representada também. Ver o que tem a ver a questão da representação, o impacto que tem a questão da representatividade dentro da própria indústria, se assim quisermos considerar, né? Eu adoro chegar no supermercado e encontrar as nossas blusas estampadas com a fauna e a flora africana. Rapidamente eu vou buscar, porque me identifico, porque compreendo, porque sei, né? Por que a Nivea não faz ainda um produto específico para a pele negra? Quem é o dono da Nivea? Né? Por exemplo. Vamos parar e vamos pensar até aí, né? Estamos aqui a falar de uma marca específica pela longevidade que tem no mercado e porque com certeza deve ser muito conhecida por maior parte dos nossos afronautas, mas é por aí que também se vencem as coisas, né? Os produtos de beleza têm que ser feitos também de negros para negros. Terá um outro impacto, terá uma outra compreensão. Isso para dizer, por exemplo, antigamente, há 10 anos, se quisermos considerar, os lábios grossos era um tom pejorativo que se usava para estigmatizar os nossos traços. Os lábios grossos vermelhos, quando quisessem brincar com as nossas características. Hoje gasta-se balúrdios de dinheiro para fazer a harmonização, para colocar botox, para terem os lábios mais grossos, que eles sempre criminalizaram como sendo coisa feia. Eu não entendo por que a gente tem que continuar a educar os nossos jovens, nossas crianças, os adultos também, se quisermos, que o nariz afinado é o nariz bonito. Para quem? É bonito para o rosto configurado de quem? E por quê? Não é? Quem define, afinal de contas, os padrões de beleza? Como é que eles são definidos? Quando é que os africanos têm vez e voz? A definição do que é universalmente, esteticamente belo. É tão somente isso. É isso, minha irmã. É muita coisa para a gente conversar, porque há uma complexidade muito grande nessas questões após tantos séculos e tantos séculos de opressão. Carmen dizendo, difícil é conviver com profissionais da educação, via de regra, negros, dizendo que tem cabelo ruim, respiro fundo e haja discursos sem brigas. Gente, a Elis, que chegou aí agora há pouco, aí eu já vou dizer para você, Elis, quando a gente terminar, esse material vai estar disponível aí no YouTube para você assistir todo ele, né? Ela dizendo que ela acha que é um comentário irrelevante, mas não é não. Sofro por não saber arrumar meus cabelos como africanos sabem manusear nossos cabelos crespos. Ainda uso muita química. Bom, primeiro sugerindo a você assistir tudo, a nossa conversa de hoje, mas pesquisar no próprio YouTube, existem muitas pessoas que hoje fazem sugestões de como arrumar o cabelo, como trançar, como cuidar, e assim por diante. E talvez as nossas avós, se consultarmos também, saberão nos dizer como fazer, como cuidar. E há toda uma tecnologia de afeto envolvida nesses cuidados mútuos, né? O comum é as pessoas cuidando dos cabelos umas das outras. Maria Sá Xavier, no Brasil temos dificuldade de colocar produtos com nossa flora, é pouco estudada, não tem recurso para pesquisa, tem recurso para soja, transgênico, milho, agroindústria e assim por diante. Nós estamos nos encaminhando para encerrar, eu sinto que é um assunto que vai render muitas outras conversas. Mas eu estava lembrando, e não posso deixar de dizer, Tânia, na sua fala você citou um documentário do Chris Rock, eu me lembro desse documentário maravilhoso, você disse que é de 2009, né?
E ele fez esse Olha, documentário. e já agora, permita-me, por acaso, quem Sim, apresentou esse documentário foi a porque professora Elizabeth. A professora Elizabeth é minha professora. E foi numa aula que ela encantou-me com essa temática e eu hoje consegui também sim, trazer aqui, tá mas eu vendo? me A força lembrando dos professores. que quando ele teve uma filha, ele ficou preocupado como é que essa filha lidaria com o cabelo e ele criou esse documentário extremamente interessante. Mas ano passado, no Oscar, ele fez piada com a cabeça da... Como é que é o nome dela, gente? Aquela atriz que é A esposa Jade do... Pinker. Isso, fez piada com a cabeça dela e ela tem um problema capilar. Né? Olha o tamanho Alopecia. da contradição. Uma pessoa que, anos atrás, criou um documentário para fortalecer a identidade do cabelo da própria filha. Pois. E, no Oscar do ano passado, fez piada com o cabelo de uma pessoa que tem problema. A Jada Pinkett, está aqui o nome, só o Flora Samba trouxe para a gente. A Jada Pinkett. Ele fez uma piada em relação ao problema capilar que ela tem. É isso, gente. São as nossas contradições de cada dia. A professora Inocência está dizendo que ele não sabia que ela tinha um problema capilar. Então, adoro a professora. Tá certo, gente. Nós estamos nos caminhando para encerrar, mas nos comprometendo a voltar e dar continuidade a esses assuntos, essas pautas. A Tânia já fez uma sugestão aqui de um diálogo com a professora Inocência Mata e com a professora Elizabeth. Para mim, se elas tiverem disponibilidade, eu estou esperando de braços absolutamente abertos. Sei que a professora Inocência Mata tem tido alguns problemas, mas se ela arrumando um tempinho, a gente tem todo o prazer, toda a alegria em receber ambas aqui. Eliana Aparecida, uma ótima discussão. Teremos aí a Sereia Negra para o mundo infantil no cinema, com tranças e dreads. Minha preocupação tem sido falar sobre cabelo afro para fortalecer os argumentos das nossas crianças. Um minutinho a mais para a Luane, depois para a Tânia, e a gente se encaminha para encerrar. Por favor, Luane. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, ouvindo, participando, né? E obrigada ao canal, a Silvani, pela oportunidade de falar dessa temática, por promover, né? Que a gente precisa fazer esse debate sempre, porque o racismo não para, ele é toda hora, cada minuto. E ele nos mata de várias formas, ele nos mata na nossa existência, né, no nosso modo de existir, e fisicamente, na falta de acesso, de direitos. E agradecer mesmo, e assim, todo o meu conteúdo, né, acadêmico, ele está disponível no Academia Edu, que eu tenho, a tese também está disponível, e o canal colocou aqui o meu endereço, se as pessoas não conseguirem entrar lá para pegar o texto, enfim, tá lá. Pode me chamar no direct, no Instagram ou no Facebook, que eu envio assim o que eu tenho, artigos, enfim. E o curta também está aqui no YouTube. E é isso, a gente tem que ir pensando mesmo em práticas, né, fazendo esses movimentos de valorização e de desconstrução do racismo. E obrigada, foi um prazer, tá bom? Prazer, Tânia, um prazer, Silvani. Obrigada. A Rosane Queiroga, não, a Raquel Monteiro, gente, já lembrando aqui como é que a gente fortalece umas às outras, né? Ela dizendo, Tânia de Carvalho, já me inscrevi no seu canal. Luane Bento, te seguirei nas redes sociais, muito agradecida. É isso, gente, vamos nos fortalecendo mutuamente. O canal da Tânia de Carvalho está aí. O Sérgio, eu vou pedir a ele para colocar o link de novo do canal dela, para que vocês possam seguir e fortalecer. Acompanhar nas quintas-feiras, normalmente, ela traz a discussão dela na coluna que ela chama de Soluções, em que ela dialoga questões pertinentes e importantes para Angola, para a África e para a afrodiáspora. Tânia, por favor. Obrigada a todos pela audiência e, por favor, como disse a minha mana
Silvani, subscrevam o nosso canal. Nós precisamos também de ter uma audiência digna, né, de acompanhar o nosso trabalho, que está numa fase embrionária comparativamente aqui ao nosso e vosso canal Pensar Africanamente. Nós estamos aqui em Angola, mas muito felizes por essa parceria magnífica. Hoje eu ganho mais uma irmã, a Luane Bento dos Santos, que eu com certeza também vou seguir, vou ler os seus trabalhos, vou acompanhar melhor, porque é muito interessante. E vou ir divulgando aqui também. Não se esqueçam, a nossa luta é contínua. A nossa luta é contínua. Eles não dormem. Eles estão aí a tentar apagar a nossa essência, a nossa cultura, a nossa raça. E nós não precisamos gritar. É só nos manter firmes e fortes, que o resto, todos os nossos ancestrais e Deus, se assim quisermos, e eu quero muito, vai deixar-nos brilhar, porque é assim que fomos feitos, é assim que vai ser. Um beijo no coração de quem nos acompanhou, mais uma vez obrigada, Silvani, e um beijo no coração da minha professora Elizabeth, um beijo mesmo, que olha, uma das suas aulas deu-me matéria para estar aqui a fazer esta apresentação. Um beijo e estou com saudades. Eu também estou com saudade de ter a professora Elizabeth aqui no canal. Vamos organizar uma nova vinda dela aqui. Estamos à disposição. Vou fazer contato, hein, professora? E vou te cobrar. Gente, o que vem aí na terça-feira? Porque o nosso canal transmite terças às 19h30, quintas às 19h30, sábado às 15 horas e, excepcionalmente, na última quarta-feira do mês, porque a coluna do professor Wanderson Flor passa a ser na quarta-feira. Terça-feira é 21 de março. Vou repetir, que é uma data que tem relevância muito grande para dar visibilidade às nossas lutas. É o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, estabelecido pela ONU em memória ao massacre de jovens em Chapperfield, na África do Sul. E no Brasil, a partir deste ano, o Dia Nacional das Nações de Matriz Africana e das Nações de Candomblé. Então, na terça, dia 21, a Cota Mulangi vai dialogar o Dia das Ações de Matriz Africana e a interseção com políticas públicas. Cota Mulangi e suas convidadas estarão aqui. Já deixa seu like, já aciona o lembrete, isso nos ajuda a impulsionar os algoritmos. Muito obrigada, minha mana Tânia de Carvalho, muito obrigada, Luane Bento. Eu quero vocês mais vezes aqui no canal, porque eu sei que assuntos e possibilidade de vocês contribuírem não faltam. Então, vou contar com vocês mais vezes aqui. Sérgio Diniz, muito obrigada pela competente e carinhosa moderação do chat. Afronautas de todo o mundo que estão aí nos acompanhando, gratidão por nos fortalecer sempre. Ainda não deu seu like? Faça isso. Pode parecer pouca coisa, mas nos fortalece diante dos algoritmos. Ainda não se inscreveu? Faça isso. Nos fortaleçam e sigamos na luta. Cuidem-se muito bem. Aguardo vocês na terça-feira, às 19h30. Até lá.